Olá, boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o presbítero Walt. Mais uma vez estou aqui para nós aprendermos um pouco da palavra de Deus e também quero saber se você teve um dia feliz, se você está feliz, se a sua família está feliz, os seus filhos, todos os seus parentes, se você está feliz. E se você tem sido grato a Deus durante a sua trajetória de vida, se você tem agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por você e pela sua família. Quero saber como você está. Você está feliz? Se você estiver feliz, eu também estou feliz, porque a minha felicidade é a tua felicidade. Jesus Cristo, Ele nos manda alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Em primeiro lugar, agora eu quero dizer para você que graças a Deus, Deus nos deu esse dia hoje de domingo, um dia abençoado. Creio que você também passou esse dia tranquilo. E quero mostrar para muitos que já buscou, já andou à procura de uma tal felicidade que não se encontra de qualquer maneira ou em qualquer lugar ou em qualquer pessoa. Não existe essa felicidade que muitos buscam, só vai encontrar através de Jesus Cristo. É o único que pode nos garantir essa felicidade plena. Porque mesmo nós estando enfermo ou na dor, mas Ele nunca vai nos deixar sozinho, desamparado. Ele sempre vai estar do nosso lado. Todos podem te abandonar, mas Jesus Cristo não. Ele diz na sua palavra, eu não vos deixarei órfãos. Quando os discípulos perceberam que Jesus ia se ausentar do meio deles, que Jesus dizia para eles que o lugar dele não era aqui na terra, assim como o da gente, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Então, Ele é o único que pode nos dar essa felicidade a qual a gente procura. Ser feliz em Cristo Jesus. E não existe outro meio para você de garantia, de descanso eterno para a vossa alma, a não ser
aceitar Jesus como o teu Salvador, como está escrito na sua palavra. Se você for observar desde o tempo de Moisés, que ele já falava sobre Cristo. Então, ele, Jesus Cristo, é o único que pode nos dar essa garantia de felicidade e garantia de descanso eterno para nossas almas, quando nós partirmos desta vida aqui, que essa matéria de ser a sepultura, ter a garantia de descanso eterno para nosso espírito, nossa alma. Só Jesus Cristo é quem pode fazer isso. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Tão provável que quando ele encontrou aquela mulher lá no poço, ele disse para ela: se alguém beber desta água, aí você está tirando, certamente voltará a ter sede. Mas se alguém beber da água que eu vos der, nunca mais terá sede, porque nascerá dentro dele uma fonte de água viva que jorrará dia e noite sem parar. Então, eu quero dizer para você que já correu para tanto lado, já foi em busca de uma felicidade que muitas das vezes você passou um dia, dois, e disse: agora eu encontrei a minha felicidade. De repente, você se vê sozinho, triste e esquecido. Mas Jesus Cristo não. Ele prometeu. E ele promete e cumpre. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos. Voltarei outra vez para vós. E depois ele disse: e rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de Deus. Então, ele prometeu e sempre vai estar conosco. Mas para ele estar conosco, nós temos que buscar e procurar obedecer a sua palavra. Como está escrito um versículo pequeno que tem no Evangelho de João, ele é pequeno e para mim ele se torna grande. Porque é um versículo muito importante que diz: se me ama, guarda os meus mandamentos. 14, versículo 15 de João. Então Jesus diz: se me ama, guarde os meus mandamentos. Os mandamentos que Jesus quer que nós guardamos não é fácil, porque você vai ter que amar até os seus inimigos. Se torna difícil, porque você vai ter que amar até os seus inimigos. Amar não é só você passar por ele, dar boa tarde, ou boa noite, ou a paz do Senhor. Não. Amar é se você vê ele precisando do seu auxílio,
você esquecer aquela mágoa e ajudar ele em todos os sentidos. Ajudar ele em oração, ajudar ele no financeiro, se possível for, e não deixar ele cair. Por isso que ele nos deu essa missão de amar uns aos outros. Jesus Cristo, nós temos um exemplo. Jesus Cristo, ele poderia ter matado Judas no momento que ele poderia ter deixado os discípulos matarem Judas, ou pedir ao Pai para Judas morrer mesmo, porque ele já sabia que Judas ia traí-lo. Quando eles estavam reunidos, Jesus disse: um de vós há de me trair. E o próprio Judas disse para ele: sou eu? Jesus diz: ó, tu disseste. Mas ele já foi logo se entregando. Jesus ali tinha e tem poder para fazer com que Judas, no primeiro dia que se aproximou de Jesus, Jesus já tinha dito a ele: olha, Judas, tu não vai andar comigo não, que tu vai me trair. Por isso que Jesus Cristo diz na sua palavra: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Diz: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nos dias de hoje, nós vemos que quando a palavra diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrem no reino do céu, é porque são poucos os que se salvam. São poucas pessoas que vão ter o privilégio, pela luz da palavra de Deus, pelo Evangelho, são poucas pessoas em que vão ter o privilégio de ser salvo. Por isso que a Bíblia diz: irão dois no caminho, um será levado e outro será deixado. Estando dois moendo no moinho, um será levado e outro será deixado. Então nós vemos que são poucos os que têm o prazer de procurar a fazer algo para agradar a Deus. Nem todos que louva, que prega, que pastoreia, nem todos. O próprio Jesus Cristo falou: muitos me honram com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E não adianta o homem querer enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana. Por isso que João Batista, quando estava pregando, que ele percebeu que ali tinha judeu, fariseu, saduceu, que vinha tudo espionar. João Batista pregando, espiões do rei, de outros sacerdotes.
que não acreditava e queria matar Jesus, já procurava algo para incriminar Jesus, e eles mandavam ir lá no Rio Jordão para ver o que João estava fazendo. E muitos deles iam. Mas ele, quando chegou, que viu aqueles homens, ele vai e fala com eles, chamando, dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira futura? Chamou aqueles homens de víbora. Nós sabemos que víbora é um animal peçonhento. Então, nos dias de hoje, não está muito diferente da época em que aconteceu o fato em que Jesus foi traído, pegaram ele, arrastaram pela cidade, pela rua, chicoteando, levaram para aquele madeiro, colocaram-lhe uma coroa de espinho e penduraram ele naquele madeiro lá no Gólgota. E naquele momento ele procurou os seus discípulos. Naquele momento ele procurou, mas não encontrou nenhum deles. O próprio que disse que daria a vida por ele, negou, que nem ele falou. Onde é que o senhor quer chegar, presbítero? Quantas pessoas no mundo que outra hora louvava a Deus, pregava a palavra de Deus, dizia que estava já santificado, que já era santo, que nunca ia negar o nome de Jesus, e de repente vem um vendaval e afasta todos esses homens que outra hora condenava às vezes as pessoas com palavras tortas, porque a Bíblia fala que nós não temos poder nem força para condenar ninguém. O próprio Jesus, ele disse: eu não vim para julgar. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Eu não julgarei, mas a minha palavra há de julgar. Então Jesus Cristo nos colocou na terra, não foi para ser juízes, foi para nós amar o nosso semelhante e continuar aquilo que Jesus nos entregou. Entregou aos nossos irmãos no passado, e hoje, nos dias de hoje, nós fomos chamados, escolhidos, como Jesus mesmo diz na sua palavra: não foi vós que escolhesse a mim, mas eu escolhi a vós. E nós vemos, nos dias de hoje, como é difícil você ouvir uma pregação a respeito da vinda de Jesus Cristo. Quando você chega nas congregações, eles vão fazer uma pregação bonita,
um arrodeio, mas nenhum vai se ocupar, já digamos assim, a fazer uma pregação sobre a vinda de Jesus. Ou uma pregação de arrependimento, como nós vemos aqui as pregações de João Batista. Ele batizava para arrependimento de pecado. Nós vemos aqui João Batista, ele diz assim: e vendo ele muito dos saduceus, dos fariseus e dos saduceus, que vinha ao seu batismo, e dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzis, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. João Batista, ali firme, mostrando para aquele povo, como lá na frente você vai encontrar já outros versículos, que quando eles tentam querer remendar a palavra, aí eles diziam que era filho de Abraão, e porque já tinha Abraão que ia fazer tudo por eles. O Abraão já tinha garantido a eles. E ele vai, o próprio Jesus Cristo diz: se vós tivesse por pai Abraão, fazia tudo que Abraão fez. Vós tem por pai o diabo. Palavra dura. Por isso que Jesus Cristo ele diz na sua palavra: enquanto estiveres comigo, eu estou convosco. Mas quando vos me deixar, eu também vos deixarei. Então ninguém afasta Jesus de você, a não ser nós mesmos que afastamos Jesus de nós. Como presbítero? Praticando a iniquidade. Como está escrito, como o pastor aparta o bode das ovelhas, assim também vai ser naquele grande dia, quando o Filho do Homem descer, que for fazer a escolha, aqueles que já estiver ao lado direito vão ouvir dizer: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. E aqueles que estiver à sua esquerda, ele vai dizer: apartai de mim, maldito, vós que pratica a iniquidade. A palavra de Deus, ela é completa. Se nós formos observar, ela é completa em ensinamento para nos ensinar como, o que nós fazemos para que Deus venha ter compaixão de nós. E ele diz aqui: e também agora está posto o machado. Também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não
não produzir bons frutos, corta e lançada no fogo. Tem uma parte na Bíblia em que Jesus diz assim, no versículo, no capítulo, aqui em João Batista, nós vamos ver aqui no livro de João, quarto evangelho de João, falando a respeito dessa palavra. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E aqui já fala que todo o galho que está seco, que não dá mais fruto, será cortado e lançado no fogo, para arder na chama ardente, para queimar, ser queimada, virar cinza. Então, a palavra de Deus mostra que não tem remendo. A salvação é algo muito sério. Por isso que fala, nem todos que diz Senhor, Senhor, entra no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. E nós vemos aqui João Batista dando este exemplo, mostrando para as pessoas e dizendo para eles, para que eles se arrependam dos seus pecados, dos seus maus feitos e comece a produzir fruto. Como você vai produzir fruto? Com o seu testemunho, o seu próprio testemunho. Você mostrar no lugar que você mora, por onde você andar. As pessoas, em vez de lhe apontar como uma pessoa mal, vão dizer, aquele homem que vai ali, ele é um homem justo. Tudo que ele faz é justo. Nós ainda não vimos aquele homem fazer algo de escândalo. Porque todas as vezes onde Jesus estava, era cheio de gente de toda espécie, de todo jeito. Era sadio, era doente, era de todo tipo de doença, de toda a nação. Porque Jesus ele dava o seu testemunho de homem correto quando ele estava humanizado. Ele quer que nós façamos, nos espelhar nele. Como o apóstolo Paulo fala na sua palavra, ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós não somos santos. Lógico que nós pecamos. Mas é como diz a palavra. Bom seria que nós não pecássemos, mas como nós somos pecadores, nós temos um advogado. E todas as vezes que nós perceber que erramos, é muito bom a gente perceber que errou e se ajoelhar e pedir a Deus perdão por aquele nosso erro. É isso que Ele quer que nós façamos. Que nós venhamos nos policiar nós mesmos. Quando errarmos, como está escrito, bom seria que não errasse, que não pecasse, que não praticasse tal coisas. Mas se fizer, ele é justo bastante.
Temos um grande advogado que não existe outro igual a ele. Nunca perdeu uma batalha. Mas nós temos que nos humilhar e dizer: Senhor, eu pequei, me perdoa. Me ajuda para que eu não venha pecar mais. E nós vemos aqui que esses homens perseguiam João Batista de tal maneira para pegar ele em uma fraqueza, para que o matasse também. Mas ele era valente. Ele pregava o evangelho autêntico de Jesus, sem medo, sem temor e com amor. Então nós temos que seguir à risca a palavra de Deus. Não podemos distorcer a palavra de Deus. Então Jesus Cristo, ele quer que nós sejamos espelho dele. E ele diz aqui: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque muitos iam até João Batista e perguntavam quem era João Batista. Se João Batista era o Cristo, se João Batista era Elias, quem foi que deu essa autoridade a João Batista para ele batizar em nome de Jesus Cristo? Quem foi que te deu essa autoridade? Eles diziam para João Batista. Mas ele dizia: eu sou um enviado de Deus, missionário de Deus, é em nome de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o qual eu não sou digno de levar as suas sandálias. Eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas ele o batizará com o Espírito Santo e com fogo. E a sua mão tem a pá e limpará a sua eira. Tem a pá e a sua e limpará a sua eira e colherá o seu trigo e o seu trigo o queimará. Queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O fogo do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e a tua vida. O fogo do Espírito Santo de Deus queimará todos os nossos pecados e nos limpará. Então aqui nós estamos diante de uma palavra que não foi qualquer pessoa que escreveu. João Batista, ele era um dos grandes pregadores do Evangelho, que não temia a homem nenhum.
tão provado que, por ele ser uma pessoa que não tinha medo de dizer a verdade, foi que arrancaram a cabeça dele e foi servida numa bandeja de prata, dada de presente. Mas mesmo assim, ele permaneceu firme, não se amedrontava. Mesmo o cerco fechando contra ele para pegar ele, para prender ele, para colocar na masmorra. E mesmo assim ele permaneceu pregando o evangelho de Cristo. Mas hoje, nos dias de hoje, nós vemos o povo que se diz povo de Deus amedrontado. Qualquer coisa é motivo de assombração, é motivo de medo. Se a Bíblia diz, como está escrito, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, porém quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus. Aí eu vou falar diferente, com medo. E vou dizer, não, você pode não crer, você pode não aceitar, você pode não fazer nada disso. Jesus, ele vai te amar de todo jeito. Eu estou sendo contra a palavra e estou sendo mentiroso e frouxo, como diz o ditado do povo, do mundo. Mas a gente foi escolhido para pregar a palavra. Não existe outro Salvador a não ser Jesus Cristo. E aqui João Batista já começa pregando que já Isaías, que já tinha pregado estas palavras, antes de João Batista, já no tempo de Isaías, que era profeta, um grande profeta, dizia: voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, desde essa época, que já tinha homens corajosos, mesmo que no momento mais difícil de Jesus Cristo, muitos deles, ou todos eles, que os da época de Jesus, fugiram. E nos dias de hoje estão fugindo todos da realidade, com medo de sofrer. Estão indo por promessas de homem e de filho de homem. Com medo de ser perseguido. Mas a palavra de Deus diz: quando vos perseguires, por causa da minha palavra, regozijai, porque a mim perseguiram primeiro. Jesus Cristo foi perseguido primeiro. O que eu quero dizer para você é que nós temos que ter uma palavra segura, sustenta. Seja, porém, as vossas palavras sim, sim, não, não. Ou você é ou não é. Mas tem muitos que estão fugindo da realidade de Cristo, que é o evangelho autêntico, o evangelho de salvação. Estão fugindo, mas está escrito que aquele que perseverar até o fim
que andar com perseverança, que andar conforme a palavra de Deus nos ordena, nos manda, este alcançará a vida eterna. Não existe outro meio de salvação a não ser por Jesus Cristo. Como está escrito aqui no livro de Mateus, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anterior ao dilúvio, comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir buscar o seu povo. E diz aqui, vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. 24, 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Se porventura Jesus vir e você estiver praticando a iniquidade, praticando o mal, não vai dar tempo de você se arrepender, não vai dar tempo de você voltar atrás. Então nós temos que estar sempre pedindo misericórdia ao Senhor, sempre estarmos vigilantes. Ele diz, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Em que virá o vosso Senhor. Ele nos dá esse alerta para que nós sempre esteja vigilante, para que nós estejamos preparados. O último versículo que eu irei ler nesta noite e deixar para a sua meditação é esse aqui. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora, não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiai. Permanece vigilante. Não dê ouvido a vozes estranhas. Só Jesus é o único que pode te salvar. O versículo que fica é esse, vigiai. Vigia. Te convido para fazermos uma oração, pedir a Deus que nos dê sabedoria, entendimento, para que nós venhamos estar sempre preparado, para que quando Jesus vir nos buscar, nós esteja pronto
para receber o noivo. Amém? Te convido para orar comigo. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, por você, por nós. E que Ele nos deu uma noite tranquila e nos livre de todo mal. Nós vemos tanta gente morrendo de bala perdida, tanta coisa, tanta guerra, tanta briga, tanto desastre. Nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos partir. Então vamos estar vigilantes, como está escrito naquele versículo que eu falei para vocês. Vigiai. Vigiai. Porque não sabemos o dia nem a hora em que vem o nosso Senhor. Temos que estar pronto e preparado. Vigiai. Para que você não esqueça, Mateus 24, versículo 42. Vigiai. Ora comigo. Aceite Jesus como teu Salvador. Seja grato a Ele todos os dias da sua vida. Agradeça a Ele por tudo. Amém? Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te dou, Senhor, por este momento que o Senhor nos concedeu, de estarmos aqui agora, Senhor, falando a respeito da tua bondade, da tua palavra, e te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito na vida de todos os teus filhos e filhas que habita nessa terra, Senhor. Abençoa a tua nação, o teu povo, teus filhos, aonde estiver, Senhor. Guarda e protege. Livra da bala perdida, do homem sanguinário, dessa violência terrível. Nos dá uma noite tranquila. Acalma o coração daqueles que estão aflitos, que estão, Senhor, depressivos, estão angustiados, foram decepcionados por alguém. Que eles se entreguem a Ti, Senhor, porque eu creio que o Senhor nunca decepcionará-los. Nos ajude, nos ensina a amar os nossos irmãos. E nos protege, nos guarda, hoje e sempre. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Eu te agradeço, ó Deus, por tudo. Amém. Que Deus possa te abençoar. Um abraço do presbítero Walter e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.